filhos de pastor, todos aqueles que têm sido agraciados com o privilégio de servir a Deus. Isso é o que você recebeu. Não é? A graça e o privilégio de servir ao Senhor. Não desperdice esse privilégio. Não desperdice essa graça, não é? Faça o seu melhor para aquele que merece o melhor da sua vida. E Ele recompensará você em tudo aquilo que você tem feito ao longo da sua vida. Bem, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Gostaria de pedir as orações dos irmãos. Nós chegamos ao meio do ano, não é? Eu já havia planejado dessa maneira. A primeira mensagem do ano eu estaria pregando e depois, no meio do ano, estaria pregando novamente. E agora você vai me ver só no primeiro sábado do mês do ano que vem, certo? Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito até agora. Foram 6 meses de ensinamentos da Palavra de Deus, ensinamentos preciosos, não diferente do que nós vimos esse mês, não é? Mas todos os ensinamentos ao longo desse ano têm sido uma grande bênção para a minha vida. Não é? Desde o momento, no ano passado, no mês de junho do ano passado, quando eu me sentei para fazer a programação desse ano, e até o final do ano, não é? Estava com a programação quase concluída. Aquele período para mim foi uma grande bênção, ver todos esses textos, né, analisar tudo, colocar na sequência. Né, eu louvo a Deus pela maneira como Deus operou e trabalhou durante aquele tempo. E eu espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida, como tem sido para a minha. Não só o período em que trabalhei com ele lá atrás, mas agora, durante os meses, algumas vezes sentando, não digo que faço todos os devocionais, mas algumas vezes me sento, realizo alguns só para poder acompanhar, e tem sido uma grande bênção nesse tempo. Aí eu espero que os irmãos tenham sido ricamente abençoados e que até o fim do ano recebam ainda muitas bênçãos vindas do trono da graça do Senhor. Gostaria de pedir as orações dos irmãos. Nós já começamos a conversar sobre a programação do ano de 2027. Esse ano eu tenho a ajuda do irmão Elias e do irmão Samuel para estarmos programando o ano de 2027. E desde o início desse ano, o Senhor tem trabalhado no meu coração sobre desafiar os jovens para a obra do Senhor. Desafiar você para se dedicar no serviço ao Senhor, como pastor, como missionário, como evangelista, como discipulador na sua igreja, ou mesmo exercer outros ministérios na igreja local. Eu peço aos irmãos que orem por nós. Nós começamos essa caminhada ontem, eu mandei a mensagem, ontem nós começamos já a tratar sobre isso e vamos até o final desse ano, se Deus quiser, até no início do ano que vem, já teremos toda a programação já pronta para o próximo ano. Então, peço aos irmãos que orem por nós, que Deus nos capacite nesse período de caminhada. Fazer uma coisa sozinho é um jeito, Fazer uma coisa em 3 já é diferente do que você fazer sozinho, Agora, nós precisamos nos respeitar e ver as opiniões e orarmos juntos, e vermos aí o que o Senhor vai estar fazendo para nós até o ano que vem. Eu peço aos irmãos que orem nesse sentido, para que Deus possa nos abençoar e que no nosso meio Ele levante homens e mulheres com o coração para servir ao Senhor, com o coração para servir a esse Deus maravilhoso. Eu acredito que falando assim é meio que ruim, porque eu sei que mais pessoas aqui foram assim, Fui desafiado por um homem que tinha um dom de desafiar corações de jovens, E hoje, alguns anos atrás, nós perdemos essa ferramenta de Deus, que hoje está lá na glória. A terra perdeu, mas o céu ganhou, E pastor Jaime Rose era esse pregador que desafiava os corações para a obra do Senhor. Eu tenho orado a Deus que nós possamos juntos, um grupo de pastores, desempenhar pelo menos próximo daquilo que ele fez, desafiando outros corações de jovens para servir ao Senhor. Então esteja orando por nós, para que Deus possa nos abençoar aí nessa nova caminhada. Daniel capítulo 6,
Quero convidar você a se colocar de pé. O versículo-chave desse texto é o versículo 22. Mas o nosso pensamento, ele inicia no versículo 10. E é sobre isso que nós vamos ver hoje à noite. Falando sobre oração. Né? Esse foi o período desse ano. O tema desse ano, desse mês, foi Homem e Mulher de Oração. A ideia era levar os jovens, através do conhecimento bíblico, a se dedicarem a uma vida de oração hoje, como jovens, e chegarem na idade adulta, não é? Casados, constituídos seus lares, ainda homens e mulheres de oração. Eu espero que você tenha acompanhado todos esses 28 devocionais ao longo desse ano, que Deus realmente tenha falado ao seu coração aí. E eu espero que hoje, mais uma vez, Ele fale conosco. Daniel capítulo 6, o verso 10, nos diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Presta atenção no final desse versículo. Como também antes costumava fazer. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Usa, meu Pai, esse humilde instrumento nas tuas mãos. Fala conosco, abençoe as nossas vidas. Pai, fala ao coração do seu povo. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Pode sentar? Como eu disse, durante esse mês, nós estudamos diversos exemplos de servos de oração. Nós também estudamos vários princípios de oração. Vimos também muitas promessas dadas por Deus, não é, na sua palavra para homens e mulheres que buscam a presença do Senhor. E é importante a gente aprender, não é, que Deus ouve a oração. Isso foi uma das coisas que nós destacamos ao longo desse mês. O Senhor nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Outra coisa que nós vimos é que a oração fortalece a fé. Vimos vários exemplos de homens de Deus ao longo desse período que foram fortalecidos diante das suas vidas cristãs neste mundo, não é? Através da oração. Vimos também que a oração ela sustenta o cristão no momento das lutas. Ela nos mantém de pé no momento das lutas em nossas vidas. Vimos também que a oração ela conduz o servo de Deus até a santificação. Ela nos aproxima desse Deus e nos leva à santificação. Vimos também que a oração fortalece a comunhão com Deus. O relacionamento com Deus é fortalecido através da oração. Mas agora surge uma pergunta. O que acontece quando alguém realmente vive tudo isso? Qual será o resultado na vida de um servo de Deus que vive todos esses 28 pontos que nós vimos ao longo desse mês? Que tipo de vida esse servo ou serva do Senhor que aplica isso na sua vida tem? A resposta para esta oração, para esta pergunta, nós vamos ver hoje à noite no exemplo da vida de Daniel. Daniel ele não foi reconhecido principalmente por sua posição política. Ele também não foi conhecido pela sua inteligência. Ele também não foi conhecido pelos seus talentos. Mas Daniel foi conhecido como um homem de oração. Um homem que realmente buscava a presença de Deus em sua vida. Um homem que tinha o desejo de ter um relacionamento com o Senhor, que distinguia Daniel, não é, da vida de outras pessoas que viveram no seu tempo. Os períodos mudaram, nós podemos claramente ver isso, não é? Períodos naquela época mudaram, reis passaram por ali, as circunstâncias mudaram muitas vezes ao longo da vida de Daniel, mas uma coisa não mudou na vida de Daniel. Ele permaneceu o mesmo homem diante de Deus.
No final do versículo 10, nós vimos exatamente isso. Ele está diante de um dos momentos mais cruciais da sua história. Ele está naquele momento em que agora foi redigida uma lei que fazia com que todas as pessoas buscassem o homem no lugar de buscar o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, nós percebemos que muitas vezes na nossa vida nós recebemos pressões de várias direções na nossa vida. E essas pressões, elas existem para que nós possamos ser fortalecidos na nossa vida com o Senhor. Eu sei que nos dias em que nós vivemos, a maior parte do povo evangélico quer ficar livre dos seus problemas. Mas, irmãos, tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo que envolve, tudo que Deus permite, tudo aquilo que acontece na nossa vida, acontece para o nosso bem. O grande problema, ou o grande defeito dos seres humanos, é que nós estamos mais dispostos a olhar para esses problemas e circunstâncias enfrentadas na nossa vida, como quem quer ficar livre delas, do que como quem quer aprender alguma coisa vivendo isso. E nós, como servos do Senhor, precisamos aprender na nossa vida com todas as circunstâncias que assolam a nossa vida. Primeira coisa que nós vamos ver hoje à noite, um homem de oração desenvolve convicção antes das provações. Um homem de oração, ele desenvolve convicção antes das provações. Estamos aqui diante desse momento crucial em que uma lei foi redigida e agora as pessoas não podem buscar outro Deus. Elas têm que buscar em um homem. Mas o final do nosso versículo 10, ele nos diz assim, como também antes costumava fazer. Sabe o que isso quer dizer? É que não mudou nada para Daniel. Não importa que tipo de lei foi escrita, não importa que tipo de consequência essa lei pudesse trazer, nada mudou para esse servo de Deus. Ele iria continuar sendo o mesmo servo que era antes. Agora, diante dessa circunstância, diante dessa prova, diante desse problema, Daniel continuaria sendo o mesmo que era antes. Daniel não começou a orar por causa da crise que estava diante dele agora. O texto nos deixa muito claro que ele continua a ser como era. Muitos em sua vida cristã passam a levar a sério a oração em suas vidas diante de circunstâncias que estão vivendo. Diante de problemas, aí querem desenvolver um relacionamento com Deus, aí querem desenvolver uma intimidade com o Senhor, porque estão diante de um problema. Mas, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento contínuo com o nosso Deus. Ele já possuía uma vida estabelecida de comunhão com o Senhor. Quando a perseguição chegou, a sua fé já estava fortalecida. Ela não precisava ser fortalecida, ela já estava fortalecida. Ele já confiava nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós vimos outros exemplos tais como esse nos textos que nós estudamos ao longo desse mês. Quando olhamos para a própria vida do rei Davi, nós vemos exatamente um homem, um menino, um garoto que está acostumado a ter relacionamento com Deus e que confia no Senhor. E que depende de Deus. Ele está em total e completa dependência de Deus, assim como Daniel. Muitos desejam ter firmeza durante as provas. Mas sem você desenvolver comunhão com Deus, vai ser impossível você ser firme diante das provas. Se você não tiver um relacionamento com esse Deus maravilhoso, você vai ter problema diante das circunstâncias. A oração diária prepara o coração para os dias difíceis. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista ensina que a preparação espiritual acontece antes
da tentação, antes da prova, antes dos momentos difíceis. Daniel permaneceu firme porque já havia alimentado o seu coração com as verdades de Deus. Ele já tinha relacionamento com o Senhor e por isso ele está firme diante desse momento na sua vida. A vitória espiritual raramente começa no campo de batalha. Se você esperar enfrentar um problema para ser vitorioso, você tem um grande problema. Porque você precisa se preparar antes, numa comunhão, num relacionamento, numa intimidade com o Senhor nosso Deus. E é isso que, em Mateus capítulo 26, o verso 41, a palavra de Deus vai nos dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tenha um relacionamento, tenha intimidade. Esteja vigiando, atento às circunstâncias, atento àquilo que está diante dos seus olhos. Mas ore, fale com aquele que perdoou o seu pecado e salvou a tua alma. Tenha relacionamento com ele. Porque o Espírito sempre vai estar pronto. Mas o seu inimigo é sua própria carne. Sua própria carne é o seu inimigo. Amados, nós precisamos de uma vida de relacionamento, de intimidade com esse Deus que nós servimos. A oração não é apenas, ela não apenas nos ajuda a sair da tentação, ela nos fortalece para vencermos as tentações. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, o texto sagrado nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, mais uma vez, nos diz: olha, ore em todo o tempo. Tenha um relacionamento, tenha intimidade com Deus. Paulo ensina que a batalha espiritual ela é vencida através de uma vida constante de oração, de relacionamento, de intimidade com Deus. Daniel não tinha uma espiritualidade de emergência. Muitas vezes nós queremos viver esse momento. É um momento de emergência na minha vida. Então agora eu vou ser santo. Agora eu vou santificar minha vida, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, porque eu estou enfrentando um problema. Se a sua espiritualidade é uma espiritualidade para momentos de emergência, então você está fraco. Nós precisamos desse relacionamento. Sua comunhão, ela era íntima, contínua com o Senhor. Ele não procurou Deus apenas quando precisava de ajuda. Ele vivia diariamente, 3 vezes ao dia, buscando a presença de Deus. Buscando um relacionamento íntimo com o Senhor. Meu irmão, a pergunta não é o que vocês estão enfrentando ou vão enfrentar de tentações na sua vida de agora para frente. A pergunta é: você construiu hoje uma vida espiritual para sustentar o amanhã? Não é o que você vai enfrentar amanhã. É a maneira como você se preparou hoje para enfrentar o amanhã. Nós precisamos nos preparar. Segunda coisa que nós vemos aqui na vida de Daniel, um homem e uma mulher de oração permanecem fiéis quando o mundo pressiona. Homens e mulheres de Deus que vivem um relacionamento íntimo com o Senhor, eles permanecem fiéis diante dos momentos de pressão em suas vidas. Daniel estava diante de uma escolha: obedecer ao rei e permanecer fiel ao Senhor, ou escolher o Senhor. Obedecer ao Senhor. A pressão não mudou os seus hábitos espirituais. Será que as pressões sociais, as pressões de amigos,
tem mudado os nossos hábitos espirituais? Será que nós temos deixado de nos relacionarmos com Deus, de sermos obedientes à sua palavra, de sermos conduzidos pela palavra de Deus, porque nós temos sido pressionados pelo mundo, pressionados pelos amigos, pressionados pela sociedade, pressionados pelas circunstâncias? Eu sei que para cada época o mundo exerce pressões diferentes. Mas em todas as épocas, inclusive na época de Daniel, o mundo estava pressionando esse homem agora, não é? O mundo estava pressionando esse homem. Se ele iria continuar mantendo sua fidelidade e o seu relacionamento com o Senhor, ou se ele negaria a sua fé, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Não é diferente dos dias de Daniel, não foi diferente dos meus dias, e não é diferente para você hoje. Daniel foi pressionado. Jovens da minha época, inclusive eu e outros jovens, foram pressionados. Mas, irmãos, existiam jovens que permaneceram firmes em relacionamentos com Deus. E eles permaneceram, eles continuam servindo ao Senhor até os dias de hoje. Eles ainda dedicam suas vidas a Deus, como eles dedicavam suas vidas no passado. Aprendemos muito, apanhamos bastante para poder aprender a servir ao Senhor. Mas valeu a pena, pastor Danilo. Valeu a pena. Não dê ouvidos àquilo que o mundo coloca diante de você. Não se leve pelas pressões que a sociedade, as amizades podem fazer com a sua vida. Permaneça firme, confiando em Deus, dependente do Senhor, porque só Ele vai estar com você para sempre. Eu tive amigos na minha infância que não conheciam o Senhor Jesus. Brincávamos na rua, na frente da minha casa, todos os dias. Nem sei onde eles estão hoje. Mas eu ainda sei que meu Deus continua no mesmo lugar. Não vale a pena dar ouvidos ao mundo. A pressão nunca pode mudar os nossos corações. Carta de Paulo, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, o texto nos diz assim: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É muito mais importante estarmos em relacionamento, em intimidade, em comunhão com o Senhor, do que termos amizades. E eu não estou dizendo só amizades lá fora no mundo. Cuidado com algumas amizades que estão maquiadas de cristãs, porque elas também são um problema. Hoje em dia, os crentes, principalmente o povo batista, né? Não sei porque é cargas d'água, mas o povo batista tem costume de chamar qualquer um de irmão. Né? Falou que pertence a determinada igreja, determinada religião. Ô irmão, você conhece Jesus como Salvador da sua alma? Tem certeza que se você morrer agora, você vai para o céu? Não, eu não tenho. Então, não é irmão, não sou meu irmão, não. Agora eu posso te explicar como você pode ser meu irmão. Hã? Meu irmão, cuidado. Você, pai, não é porque o vizinho ao lado da sua casa vai a uma igreja que os filhos dele são boa companhia para o seu filho, não. Cuidado com as companhias dentro da própria igreja. Abra os olhos. Esteja atento. O homem e a mulher de oração aprendem a ouvir a voz de Deus sempre. Estão sempre prontos a ouvir a voz do Senhor e se distanciarem da voz que a sociedade impõe sobre a nossa vida. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o texto sagrado diz: não sejais conformados com este mundo,
mas sedes renovados pela transformação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar uma experiência especial com o Deus que salvou a sua alma. Um relacionamento que vai progredir, que vai aumentar, que vai, não é, ser uma bênção, ele vai fluir, ele vai te aproximar desse Deus que você serve. Relacione com o Deus que salvou a sua alma, tenha intimidade com ele. A oração fortalece o cristão para permanecer diferente. Quando o mundo coloca ao seu redor, escolha de outros caminhos. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, seja submisso à vontade do Senhor, resiste aos ataques de Satanás. E o texto garante que ele vai fugir. Agora, se você for brincar com ele como brinca com o gatinho, pôr no braço e alisar o pelo, tu vai arrumar um problema para a vida inteira. Nós precisamos de relacionamento e intimidade com aquele que salvou as nossas almas. Daniel resistiu a essas pressões. Primeiro, ele se submetia a Deus. Ele não tinha problema em obedecer à voz do Senhor. Ele estava pronto. A resistência espiritual começa pela submissão espiritual. Você só resiste os ataques de Satanás, as tentações, as dificuldades na sua vida, se você realmente se submete à espiritualidade, se você realmente busca a palavra de Deus. Veja, o texto em que nós estamos, uma palavra que chama a atenção aqui no nosso texto, ela está no versículo 5, Deus. No versículo 10, Deus. No versículo 11, Deus. No versículo 16, Deus. No versículo 20, duas vezes Deus. Versículo 23, Deus. No versículo 26, duas vezes Deus. Sabe o que o texto está tentando mostrar para a gente? Daniel não está vencendo por força própria. Ele está vencendo pela sua submissão e relacionamento com o Senhor. O texto aqui não está exaltando o homem Daniel. O texto aqui está exaltando o Deus que Daniel serve. Nós precisamos lembrar que a nossa vida é para a glória do nosso Deus. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus para, através dessa vida, glorificarmos o nosso Deus. Nós nos relacionamos, nós casamos, nós temos filhos. Para quê? Para multiplicar a glória de Deus, a presença de Deus, a imagem de Deus no mundo. Meus filhos foram criados para honrar o Senhor com suas vidas. Os filhos dos crentes devem ser criados para honrar o Senhor com suas vidas. Porque através deles, a imagem de Deus vai ser refletida nesse mundo. Nós vivemos para mostrarmos o Senhor através da nossa vida, em caráter. Nós não fomos salvos para viver como o mundo vive. Nós temos coisas muito mais preciosas do que as coisas que esse mundo pode nos oferecer. Tesouros eternos, não é? Maiores do que o mundo tem para nos oferecer. Hoje existem muitas pressões no mundo em que a gente vive. Amigos, redes sociais, namoro, faculdade, trabalho, a cultura moderna. O jovem enfrenta várias pressões, assim como os adultos enfrentam pressões em suas vidas. Mas quem vive de joelho diante de Deus consegue permanecer de pé diante dos homens e diante do mundo. Se nós temos uma vida de oração, nós conseguimos permanecer de pé diante do mundo e diante das tentações. Daniel também nos ensina mais uma coisa.
O homem e a mulher de oração possuem força que o mundo não consegue explicar. Uma força diferente, não é uma força que vem de nós. Como eu disse, o texto está relatando sobre a pessoa de Deus. Daniel aqui é uma ferramenta nas mãos do Senhor, que poderia ser qualquer outra. Por quê? Porque nós somos insignificantes. Insignificantes. E aí que entra a preciosidade de servir a Deus. Porque apesar de nossa insignificância, Ele faz coisas grandes e poderosas em nossas vidas. Ele não faz porque sou eu. Ele não faz porque é você. Ele faz para a glória dele mesmo. Nós somos insignificantes nessa história. Porque se você não quiser ser usado por Deus, Deus vai usar outro. Ele vai ser glorificado. Quem vai perder somos eu e você. Privilégio de não sentir a ação dele através da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que somos algo. Daniel foi lançado agora na cova dos leões. Mas os leões não puderam destruir Daniel. A carne era ruim, não era? Dura. O cheiro não era bom. Foi isso que afastou os leões de Daniel, não foi? O sabor não parecia legal. Não foi isso. O mesmo Deus que ouviu as suas orações sustenta a sua vida. O livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, Isaías diz assim: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo, não tenha receios. Você não precisa ser forte. Você não precisa ser alguém extraordinário. Você só precisa depender de mim. Se você depender de mim, tá tudo certo. Tá tudo ok. Essa promessa tornou-se uma realidade na existência de Daniel e também se tornou uma realidade na vida de muitos outros servos do Senhor. Porque apesar de estar num dos momentos agora mais críticos da sua vida, a presença de Deus foi maior do que a ameaça. O nosso problema é que muitas vezes na nossa vida, a gente olha primeiro para o problema, para depois olhar para Deus. O cristão precisa olhar para Deus e continuar olhando para Ele. E não importa a adversidade, a circunstância ou o problema, o seu Deus continua sendo Deus. Lembra do jovem Davi? Menininho, chega ali diante de Saul, o rei de Israel, E por que você está falando aí, Davi, que ninguém tem coragem de lá lutar contra esse gigante? Você está ficando doido? Eu vou. Você está doido. Um homem é enorme, com anos de experiência em guerra. A conversa de Davi foi o seguinte: Rei, uma vez eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e Deus me ajudou a matar um leão. Uma outra circunstância, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e Deus me ajudou a matar um urso. E esse incircunciso filisteu será como um daqueles animais. Sabe o que Davi está fazendo?
ele está tendo lembranças de experiências extraordinárias com Deus. As experiências que Davi teve com o Senhor anteriormente fizeram que Davi agora tivesse mais coragem do que em qualquer outro momento na sua vida. Ele me ajudou a matar um leão. Ele me ajudou a matar um urso. E esse incircunciso será como um daqueles animais. Nossas experiências com Deus, elas nos fortalecem. A questão aqui é, estamos tendo experiências com Deus? Os seus olhos estão abertos para ver o que Deus está fazendo ao seu redor? Você tem enxergado a maneira como Deus tem agido, o que Ele tem feito por você? A maneira como Ele tem trabalhado, a maneira como Ele tem operado na sua vida, você consegue enxergar isso ou você está perdendo tudo isso? Se você está perdendo tudo isso, é por isso que às vezes você acha que Deus não está fazendo nada. Não é que Deus não está fazendo nada, é que você não viu o que Ele fez. Porque Ele sempre vai fazer. Cada vez que nós enxergamos estas coisas, cada vez que nós notamos, cada vez que nós temos essas experiências com o Senhor, elas nos fortalecem para confiar ainda mais nele, para depender ainda mais dele. Ou seja, é nesses momentos é que nós não vamos nos abalar, porque nós sabemos o que ele fez o que ele fez ontem, o que ele fez anteontem, e nós sabemos que ele é capaz de fazer hoje. Assim como ele fez ontem, assim como ele fez anteontem, ele é capaz de fazer agora. E é por isso que eu posso confiar, é por isso que eu posso depender, é por isso que eu posso entregar a minha vida nas mãos deles, confiando que ele vai fazer o melhor, mesmo que eu não enxergue como isso será feito. Por quê? Porque ele nunca deixou de fazer. Esse homem, Daniel, também teve suas experiências com Deus. Eu não vejo Daniel sendo arrastado por um grupo de soldados, pegado pelo braço, e de repente ele, não, eu não quero, não faz isso! Você vê Daniel assim? Eu não consigo enxergar. Eu só consigo enxergar um homem que tomou uma decisão confiando no seu Deus, que não mudou sua vida espiritual por nada, mas que agora, mesmo confiando em Deus, mesmo não tendo duvidado do Senhor para nada, Deus não tirou a cova dos leões. Ele teve que passar por ela. Alguns momentos na nossa vida, Deus não vai tirar a prova. Você vai ter que enfrentar ela. Alguns momentos você vai precisar ser lançado na cova dos leões. E confiamos o suficiente para não entrar em pânico e desespero? Já tivemos outras experiências com Ele que nos fortalece? Enxergamos o que Ele tem feito? Aqui mesmo, nesse lugar, eu já ouvi várias histórias. Várias histórias, em vários momentos, em vidas diferentes, de como meu Deus agiu na sua vida. E como eu fui abençoado em saber que Deus agiu na sua vida. Isso foi uma bênção para mim. Cada vez que eu enfrento algumas dificuldades, eu me lembro. Eu já tive as minhas experiências com Deus. Eu sei que alguns dos meus irmãos, pelos seus testemunhos,
já tiveram suas experiências com Deus. O mesmo Deus que cuida de mim aqui, está cuidando deles lá. Ele nunca vai nos desamparar. Lá em Cássia, lá em Garapava, seja onde for, meu Deus está em todos os lugares. Não existe um amigo melhor do que esse. Uma companhia mais preciosa que essa. Hã? Alguém que me ouve, alguém que tem interesse por aquilo que eu estou vivendo. Meu Deus não está despreocupado com o que está acontecendo com a minha vida. Muitas vezes parece, não é verdade? Muitas vezes a gente não consegue, parece que a resposta não chega, parece que está demorando. Mas ele não te ignora, meu irmão. Ele não vai ignorar você nunca. Você só precisa abrir seus olhos. Porque algumas vezes ele já respondeu. Você está pedindo para a cova ir embora e ele já disse, não, tu vai entrar. Só que eu vou entrar contigo. Você vai entrar e eu vou entrar contigo. Nós vamos junto nessa. E a gente ainda está, mas não tirou a cova. Você está vendo a cova. E o seu Deus, você viu? Daniel estava olhando para o Deus dele. Agora ele está dentro da cova. Eu só consigo enxergar, Letícia, aquele travesseiro da juba de um leão. Quentinho. Você deitado no pescoço dele, falando, estou dormindo sobre o rei da floresta. No outro dia de manhã, Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, pode te livrar das garras deste leão? Aleluia. Aleluia. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Amém. Meu Deus. Ei. Que bênção é servir a Deus. Que bênção é você saber que você pode dormir em meio a problemas. Você pode descansar na juba dos leões. Eles podem acumular, eles podem crescer, eles podem ser um grande número. Mas Deus vai estar com você sempre. Agora, por que Deus faz isso? Daniel mereceu, não mereceu? Um homem e uma mulher de oração que tem um relacionamento íntimo com Deus, eles influenciam outras vidas. Versículos 25 até o versículo 27. Depois da libertação de Daniel, o rei, ele proclama a grandeza de Deus. Um homem incircunciso, um homem que não serve ao Senhor, um homem que não confia em Deus, um homem que não depende de Deus, vê Deus agindo na vida de um filho de Deus. E ele diz, olha, não existe outro Deus como o Deus de Daniel. É para a glória dele, pastor Davi. Não é porque eu mereço. Não é porque era Daniel. Ele faz por amor a ele mesmo. Você consegue entender isso? Às vezes eu cito isso, eu não sei se os crentes entendem isso. Meu irmão, Deus tem um zelo por ele mesmo que é extraordinário. Pela sua santidade, pelo seu poder, pela preciosidade que é esse Deus que nós servimos. Ele tem um zelo por ele mesmo e ele cuida de mim por causa do zelo que ele tem dele.
Em outras palavras, pastor Danilo, é o melhor cuidado que um homem pode receber em toda a sua vida e merecido. Nós não merecemos isso. Parar para analisar o que Deus faz na nossa vida, nós não merecemos. Eu não mereço ser salvo, eu mereço o inferno. Eu sou um pecador miserável, imundo de pecados, mas o Senhor Jesus salvou a minha alma, me garantiu o céu, e Ele tem cuidado de mim de uma forma especial, cada dia da minha vida, mesmo eu não merecendo muito mais do que eu mereço, Ele tem feito porque Ele vai ser glorificado com aquilo que Ele faz na minha vida. Pessoas verão Deus através da minha vida. Pessoas verão Deus através da sua vida. Mas se você se deixar levar pelas circunstâncias e pressões desse mundo, você vai viver as mesmas coisas que esse mundo vive. Infelizmente, para nossa tristeza, nós temos muitos crentes essa noite vivendo em ansiedade, enquanto a Bíblia diz: lança sobre mim todas as suas ansiedades. Nós temos crentes preocupados, com medo. Deus não quer que seus filhos vivam isso e sintam medos e preocupações. Mas, pastor, o mundo é difícil. Eu estou dizendo. A cova do leão pode ser um lugar muito ruim. Mas, se Deus está lá contigo, você não precisa de mais nada. De mais nada na sua vida. Você só precisa dele. Hoje à tarde, enquanto o irmão Elias fazia o devocional com os jovens aqui, ele disse uma frase interessante para os jovens. Ele disse: olha, nós não temos que orar porque a gente quer ser abençoado, ou guardado, ou protegido, né? Ou tentar lembrar a Deus do que a gente precisa. Deus não quer que a gente fique ali, não é? Senhor, olha, eu pedi ontem, mas eu estou aqui de novo para lembrar o Senhor. Talvez o Senhor esqueceu, o Senhor não teve tempo. Não. A Bíblia não manda eu orar sempre, e orar todo dia, e pedir todo dia, e suplicar todo dia, e me rogar todo dia, para lembrar o meu Deus de mim. Sabe por que ela me manda orar? Ele disse hoje à tarde, o jovem estava aqui, vocês lembram? Ele me manda orar por quê? Para que a gente se lembre de que Ele é capaz. Para que a gente se lembre que Ele é capaz. Não é para lembrar Ele de cuidar da gente. É para a gente lembrar que Ele é capaz de cuidar da gente, não importa a circunstância. Uma vida de oração é uma vida que faz com que eu e você cresçamos na fé. Vivamos momentos com o Senhor, momentos que nos fortalecem, que nos chega próximo dEle. Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. Nós vemos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo em oração. Ele saía para lugares bem cedo, de manhã, ainda de madrugada, sozinho no meio do deserto. Ele buscava a presença de Deus. Ele orava, ele dava exemplo aos seus filhos de que nós precisamos estar em relacionamento com aquele que salvou as nossas almas. Em João 17, nessa oração, nós vemos uma oração que Cristo intercede por todos os seus discípulos. Ele diz, intercede pelos seus discípulos. Daniel foi um intercessor pelo povo de Israel. Mas Jesus intercedeu por nós. Este Cristo maravilhoso, esse Deus perfeito, intercedeu por mim e por você. Daniel aponta para Cristo. E Cristo
é o cumprimento perfeito daquilo que Daniel apenas refletia. Daniel apenas refletia um homem que confiava no Senhor. Cristo é esse Deus que nós podemos confiar. Amém. É muito maior o exemplo quando abrimos os nossos olhos e olhamos para vidas como nós vimos durante esses 28 devocionais. Nós vimos Ana, nós vimos Daniel, nós vimos Moisés, nós vimos Neemias, nós vimos Paulo, nós vimos os Salmos, nós vimos os ensinamentos do Senhor Jesus, nós vimos a intercessão do Senhor, a perseverança, a santidade, a dependência de Deus. A pergunta não é o que a gente aprendeu sobre oração. A pergunta é o que nós vamos fazer com aquilo que aprendemos. Durante esse mês todo, você viu coisas preciosas na palavra de Deus. Foi lembrado de como o seu Deus é um Deus maravilhoso, que você só precisa confiar e depender desse Deus maravilhoso. Daniel não foi lembrado por causa do grande discurso, ele não foi lembrado porque ele tinha uma janela aberta para Jerusalém, ele não foi lembrado porque ele estava de joelho, ele foi lembrado porque ele falava com Deus. Essa é a razão pela qual Daniel foi lembrado. Ele falava com o Senhor. Cabeças curvadas e olhos fechados. O mundo não precisa apenas de pessoas talentosas. O mundo precisa de homens e mulheres que conhecem o Deus que serve. Os nossos talentos são uma preciosidade na maneira como nós honramos o nosso Deus. Mas o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus, eles são preciosos. Quem ora, ora quando ninguém está vendo. Quem ora permanece fiel quando todos cedem. Quem ora depende de Deus em cada decisão. Quem vive oração, vive santidade. Quem vive oração, sustenta a fé. Que Deus nos ajude a termos uma vida de oração. Eu espero que você não só tenha lido esses textos e estudado eles, mas eu espero de todo o meu coração que você os aplique à sua vida. Que as pessoas possam dizer, ali vai um rapaz de oração. Ali vai um homem de oração. Ali vai uma moça de oração. Ali vai uma mulher de oração. Talvez você está aqui hoje à noite. Durante esse mês, a palavra de Deus tocou o seu coração. Você aprendeu coisas. Você reviu coisas que você já sabia, mas que estavam esquecidas em algum lugar na sua mente. Você reconheceu que você precisa chegar mais perto daquele que salvou a sua alma. Desenvolver um relacionamento verdadeiro com este Deus maravilhoso. Você precisa depender, enxergar quando Ele está fazendo, para que a sua fé possa crescer. Quero convidar você a deixar o seu lugar, dobrar os seus joelhos aqui no altar e dizer, Senhor, eu quero me relacionar mais intimamente com o Senhor. Eu quero ter
uma comunhão extraordinária com o Senhor. Me ajuda a enxergar o Senhor à minha volta, sempre quando o Senhor atua. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos juntos nesse lugar, pela oportunidade que tivemos ao longo desse mês de perceber a clareza desse canal aberto entre nós e o teu trono da graça. Pai, que o Senhor nos ajude, como jovens e adultos, a desenvolvermos, meu Pai, um relacionamento sincero, íntimo, dependente e confiante no Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada rapaz, cada moça, cada um de nós, que nós possamos ter um relacionamento precioso com o Senhor em nossas vidas. Nos ajuda a orar como o teu servo Daniel, como outros servos do Senhor na tua palavra, principalmente como exemplo do seu próprio filho. Pai, que o Senhor nos ajude a desenvolver um relacionamento sincero com o Senhor. Abençoe cada jovem, cada moça, cada homem, cada mulher, de joelhos aqui no altar. O Senhor conhece os seus corações. O Senhor trabalha, opere nas suas vidas, nos aproxima do teu trono da graça. Nos ajuda, meu Pai, a estarmos sempre ligados ao Senhor em oração. Nós te rogamos e pedimos e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.